Amém? Você pode se assentar. Você pode se assentar. Já deu uma esticada também? Ó que maravilha, ó. Ótimo. Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 41 ao 52. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versos 41 ao 52. A gente vai trabalhar a reflexão antes, em razão da apresentação de Natal. Então eu convido você para que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 41 a 52. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Espera aí, ó. Lucas, capítulo 2, versos 41 a 52. Diz assim: Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. E quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Louvado seja Deus pela sua palavra. A palavra extraordinário é uma palavra que a gente usa muito no dia a dia. E a gente usa essa palavra para falar das coisas grandiosas. Portanto, você que hoje assistiu na hora do almoço aquela final entre França e Argentina, ela foi extraordinária. O que significa extraordinária? Que ela saiu do nível comum, do nível ordinário. E quando a gente pensa no significado da palavra ordinário, quer dizer aquilo que é comum, aquilo que se repete, aquilo que é regular, aquilo que é periódico. Assim, algo extraordinário é algo que vai além do comum. É algo que está acima do periódico. Então, quando você faz uma reunião ordinária, é porque essa reunião ela já tem que acontecer, talvez todos os meses. Nós temos uma reunião ordinária do conselho, todos os meses. Então, todos os meses, os presbíteros sabem que a gente tem uma reunião. Mas se acontece alguma coisa que exija uma urgência, a gente vai fazer uma reunião extraordinária. Ela vai além do que a gente já espera. E quando a gente vê uma obra grandiosa, a gente fala: meu Deus, que coisa extraordinária. Por quê? Porque ela é grande, porque ela vai além das nossas expectativas. E quando a gente fala sobre o nascimento de Jesus e sobre a pessoa de Jesus, nós estamos falando sobre alguém extraordinário. Alguém que vai além da nossa compreensão lógica do que é o ser humano. É alguém que não é medíocre, não está na mesma estatura, pelo contrário, está em estaturas acima. É alguém excelente, é alguém que faz mais do que é esperado. Jesus é alguém extraordinário, e alguém extraordinário desde toda a sua história.
Quando nós lemos esse texto, nós vemos uma primeira aparição nessa identidade infantil de Jesus, um adolescente, 12 anos. O texto diz que Jesus tinha 12 anos. Há relatos de livros apócrifos, como o livro de Tomé, por exemplo, que fala sobre alguns eventos da infância de Jesus. Então, esses livros apócrifos dizem que Jesus, quando era pequeno, um determinado dia estava brincando com um amigo, e esse amigo cai do telhado e esse amigo morre. E aí, quando chegam os adultos, alguns começam a desconfiar que Jesus estava fazendo parte de tudo isso, e aí começam a acusá-lo, e ele chama o menino à vida para o menino explicar para eles o que aconteceu. É uma história de um livro apócrifo. Dizem que Jesus brincava de passarinhos de barro, e Jesus pegava os passarinhos de barro e jogava, e esses passarinhos ganhavam vida. São histórias talvez construídas a partir de tudo aquilo que Jesus fez. Mas, quando a gente olha para a história bíblica, uma narrativa fidedigna e fiel, a qual a gente dá crédito, a gente vai ver um primeiro episódio, que é o episódio em que os pais de Jesus, eles vão a uma festa, uma Páscoa, a festa da Páscoa em Jerusalém. Eles saem de Nazaré, eles viajam até Jerusalém, e ali em Jerusalém eles ficam durante um período festejando. E quando termina essa celebração, aquele monte de gente começa a se organizar para ir embora, e os pais vão embora, entendendo que Jesus estava ali com os amigos, indo embora atrás, né, nesse grupo de pessoas, e quando eles chegam em Nazaré, eles se dão conta de uma coisa: Jesus não está nessa viagem. Jesus não está lá. Eu não sei se você já esqueceu um filho em algum lugar. Maria e José esqueceram. Né? Se você esquecer, um dia você fala assim, até Maria e José esqueceram. Mas eu já vi gente que esqueceu o filho na igreja, sabia disso? Teve gente que já esqueceu o filho na igreja. Terminou o culto, aquele bate-papo gostoso. O pessoal vai lá, entra no carro, batendo papo, aquela converseira. Aí vai conversando com o pessoal até o estacionamento. Tudo bem, não, então essa semana a gente faz isso. Aí entrou no carro e foi embora. E o filho deitado, dormindo no banco. Ainda bem que essa igreja tinha zelador, porque saíram ligando para o zelador, pelo amor de Deus, esquecemos nosso filho aí. A hora que chegar a igreja fechada, o zelador já ali dentro da igreja, né, vendo se o filho estava lá. Porque acontece. Não deveria acontecer, mas acontece. Principalmente com o pai, né? O pai é bom para fazer umas coisas, se esquecer. Nossa, tinha que pegar meu filho, 2 horas da tarde, já é 6, ótimo. Essas histórias acontecem. O Ronaldinho, de manhã, ele estava contando que o pai dele já esqueceu a irmã dentro da igreja, dormindo. Acontece. Porque, às vezes, a gente não está prestando atenção. Ou a gente acha que foi com alguém, ou que o tio levou. E acontece que, quando eles chegaram em Jerusalém, eles chegaram em Nazaré, eles ficaram desesperados. Cadê Jesus? Jesus era um menino de 12 anos. Jesus era um menino de 12 anos. Imagina o desespero desses dois, porque naquela época não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada. Eles tinham que voltar. E aí eles voltaram. E isso se passou 3 dias. E quando eles chegam lá em Jerusalém, eles começam a procurar Jesus, até que eles vão no templo e encontram Jesus conversando com os mestres da lei. E o texto vai dizer que Jesus estava numa conversa tão boa, e o pessoal ali prestando atenção na conversa de Jesus, e Jesus fazendo perguntas, e aí Maria chega e fala, Jesus, como é que você fez isso com a gente? Ele falou, mas vocês não sabiam que o meu lugar é na casa do meu pai? Eu precisava estar aqui. Mas o texto vai dizer que as pessoas olhavam para Jesus e se surpreendiam com o conhecimento e com a capacidade que aquele menino de 12 anos tinha. De compreensão espiritual, de compreensão sobre a vida. Aquele menino não era um menino comum, aquele menino era um menino extraordinário. Ele estava acima da média. Ele estava acima do que aqueles homens podiam imaginar. E Jesus é esse tipo de gente impressionante. E ele vai crescendo e ele continua sendo esse tipo de gente, até porque ele é o Deus encarnado.
E Jesus ele vai caminhando e ele vai mudando a história das pessoas. Jesus ele vai caminhando e ele vai influenciando as pessoas. Ele vai mudando a vida das pessoas. Porque ele era esse tipo de gente que proporcionava experiências, que desafiava as pessoas a uma mudança. Eu fico imaginando o que seria daquele homem endemoniado gadareno se ele não tivesse tido um encontro com Jesus. Se ele ia ser um homem direcionado e dominado por espíritos malignos durante toda a sua vida, sem relacionamento, sem poder conversar com alguém, sem poder ter contato com as pessoas, porque vivia algemado e quebrava as suas algemas, aí vinha alguém e colocava a algema nele de novo e ele quebrava de novo. Eu fico imaginando o que seria dos discípulos Pedro, Tiago e João se eles não tivessem tido encontro com Jesus. Você nunca teria ouvido falar desses homens. Eles seriam meros pescadores. O que seria de Levi? Se Levi não tivesse tido um encontro com Jesus, ele ia ser apenas um coletor de impostos odiado. Jesus era esse tipo de gente que é impressionante. Você deve conhecer gente assim, parecida com Jesus, que quando chega num lugar proporciona uma experiência. Sabe gente que não proporciona uma conversa, proporciona uma experiência. Você conversa com essa pessoa, você sai desejosa de ter mais de Cristo. Agora a gente vai ter o Natal. Talvez você seja esse tipo de gente no Natal. Que você chega na festa e você proporciona uma experiência, uma conversa que transforma, uma conversa que alimenta, e a pessoa sai dizendo, nossa, eu preciso desse Deus que o outro tem. Gente que muda a vida, gente que inspira, gente que é relevante no dia a dia, gente que mostra o caminho, gente que faz a diferença. Jesus era esse tipo de gente. Mas eu costumo dizer que esse tipo de gente que é extraordinária sempre tem alguém extraordinário no convívio. E Jesus tinha. E quem era do convívio de Jesus que tinha uma vida extraordinária era uma tal de Maria. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Maria, a mãe de Jesus. Mulher extraordinária. E Maria nos ensina uma lição muito impressionante e preciosa. E eu quero compartilhar ela aqui com vocês. E se a gente quer viver coisas extraordinárias nessa vida, a gente não precisa de muito. Maria nos ensina isso, a história de Jesus nos ensina isso. Jesus era um adolescente extraordinário, Jesus foi um homem extraordinário, porque ele é o Filho de Deus, mas ele é um homem que inspira e nos convida a viver uma vida extraordinária. Eu quero dizer para você, nós estamos celebrando Natal. E você precisa sair daqui hoje entendendo que Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Amém, igreja? Você crê nisso? Ele quer. Ele quer tirar você, ele não quer que você seja só um bom profissional. Pastor, eu sou bom naquilo que eu faço. Ótimo, mas não é só isso. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher extraordinários que são usados para a honra e para a glória dele. E eu quero compartilhar algumas lições preciosas, porque às vezes a gente olha para a vida e fala assim, mas eu não tenho condições de ser essa pessoa. Eu não tive as oportunidades necessárias. E a gente precisa dissociar a ideia de que as pessoas só chegam longe porque elas têm facilidades a mais. E guarda muito bem isso no seu coração e na sua mente. As pessoas não chegam longe porque elas têm mais facilidades do que você. Não, fulano chegou longe porque, você viu, a vida conspirou a favor dele. E a vida conspirou contrariamente a mim. Deixa eu dizer uma coisa, não. Pessoas chegam longe porque elas não param. Pessoas chegam longe porque elas acreditam. Pessoas chegam longe porque elas não desistem. Pessoas chegam longe porque elas vivem pela fé. E quando a gente olha para a história de Maria, a gente percebe que Maria era uma pessoa extraordinária, que gera coisas e vive coisas extraordinárias, porque ela vive uma vida além da expectativa e dos olhares humanos. E se você quiser viver uma vida extraordinária, você tem que tirar os seus olhos daquilo que se vê e apontar os seus olhos para as coisas que não se veem. Eu sempre digo,
cita o apóstolo Paulo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas atentando nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, mas as coisas que não se veem, elas são, vamos lá de novo, vou dar mais uma chance para você, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são passageiras, mas as coisas que não se veem, elas são, agora ficou lindo, hein? Eternas. As coisas que a gente não vê, essas são as duradouras. É por isso que Jesus vai dizer assim, olha, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros nos céus, onde os ladrões não furtam, e as traças e a ferrugem não corroem. O nosso olhar tem que ser para as coisas celestiais. Eu quero compartilhar algumas lições sobre essa mulher. Porque essa mulher, ela gera um filho extraordinário. E eu quero compartilhar o seguinte. Em primeiro lugar, para gerar um menino extraordinário, Maria apenas precisou de uma parceria com Deus. Guarda muito bem isso. Para gerar um menino extraordinário, Maria precisou de uma parceria com Deus. Eu quero que você repita isso comigo. Eu preciso de uma parceria com Deus. Mais uma vez, eu preciso de uma parceria com Deus. Nós precisamos de uma parceria com Deus. O texto vai nos dizer que Maria, ela teve uma visita de um anjo. E esse anjo fala assim, Maria, haverá uma parceria entre Deus e você. E você precisa entrar nessa parceria, porque Deus vai fazer com que através de você seja gerado um filho. E aí Maria diz, mas eu não posso, porque nem casada eu sou. E aí o anjo fala assim, mas fica tranquila, porque o Espírito de Deus vai gerar em você esse filho. Tudo que é extraordinário começa com uma parceria com Deus. Tudo que é extraordinário começa com uma parceria com Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Abraão fez uma parceria com Deus. Quando Deus disse a ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão podia ter falado, Senhor, eu não vou ficar aqui é melhor, é muito inseguro, porque assim, eu já até saí algumas vezes da terra, mas sair do meio dos parentes é mais complicado, meus parentes me protegem, eu protejo eles, você sabe que aí fora o mundo é arriscado, tudo é muito perigoso, aí tem guerras aí fora, tem gente complicada, deixa eu ficar aqui na minha terra. Ele poderia ter feito isso, mas ele fez uma parceria com Deus, e Abraão foi. Moisés fez uma parceria com Deus. E Moisés se tornou o maior líder que Israel já teve. Elias fez uma parceria com Deus. E Elias fez coisas extraordinárias em nome desse Deus. Davi fez uma parceria com Deus. E Davi se tornou o maior rei que Israel já viu. João fez uma parceria com Deus. E você, homem que participou do Homens com Propósitos, você estudou com a gente a vida de João. E você sabe o quanto esse homem foi relevante e importante na história do cristianismo. João fez uma parceria com Deus. O apóstolo Paulo fez uma parceria com Deus e o apóstolo Paulo se tornou o maior missionário que esse mundo já viu. Os pais da igreja fizeram uma parceria com Deus e foram completamente relevantes no início da igreja cristã. Os reformadores fizeram uma parceria com Deus e os reformadores, eles mudaram a história da igreja cristã. Os reformadores, eles foram essenciais e você vai conhecer mais da história dos reformadores aqui, né? Pelo menos do reformador João Calvino. Os evangelistas, missionários fizeram diferença. Se você conhecer a história de Billy Graham, Charles Spurgeon, Hudson Taylor, Charles Finney, George Miller e seu diário com mais de 50 mil orações respondidas. Você olha para a história de George Miller, fez uma parceria linda com Deus. Eu não sei se você sabe, mas George Miller, ele cuidou de mais de 10 mil órfãos. E sabe o que ele pedia para as pessoas? Nada, porque tudo que ele tinha como necessidade, ele pedia para Deus.
Uma vez um homem foi fazer um cheque para dizer para ele, olha, o que você precisa, quanto dinheiro você precisa, fala que eu vou te dar. E George Miller olhou para esse homem muito rico e disse assim, olha, eu não preciso de nada, porque tudo aquilo que eu preciso eu peço a Deus e Deus me dá diretamente. E eu tenho um compromisso com Deus de nunca pedir nada a ninguém, senão a Ele. E esse homem alimentou mais de 10 mil crianças por toda a sua vida. Sem pedir nada para ninguém. George Miller conta a história. E essa história não é ele que conta. Mas quem escreve essa história era o capitão do barco em que George Miller viajou. E George Miller entra no barco. E quando ele encontra o capitão nos corredores do barco, ele fala assim, olha, eu tenho uma reunião em Quebec, daqui tantos dias, tal horário, e eu preciso que a gente chegue, porque eu nunca perdi um compromisso. O capitão daquele navio, ele olha para o tempo, ele fala assim, olha, Sr. George Miller, desculpa, mas é impossível que a gente chegue nesse horário, por causa do tempo. Há muita neblina, não dá para saber o que tem na frente, então eu não posso andar rápido, o barco ele tem que ir numa velocidade reduzida para que a gente não corra nenhum risco. E ele vai olhar para aquele capitão e ele diz o seguinte, olha, eu nunca atrasei para nenhum compromisso, não vai ser agora que eu vou me atrasar para esse compromisso, porque esse compromisso não foi eu que agendei, mas foi Deus que agendou para mim. Então ele chama o capitão, eles entram na cabine e eles começam a orar. Aliás, ele começa a orar. E George Miller ele faz uma oração muito simples. Ele diz assim, Senhor, o Senhor sabe que nós temos um compromisso. E eu preciso chegar na hora, e eu preciso que o Senhor mude esse tempo. E ele encerra a sua oração. E aí ele olha para o capitão ele ameaça fazer uma oração também. E quando o capitão ele começa a fazer a sua oração, George Miller fala, pode parar, pode parar. O capitão olha assustado para ele. E ele diz para o capitão, você pode parar por duas razões, eu não quero que você ore. Em primeiro lugar, porque você não crê naquilo que você está pedindo. E eu não quero que você ore em segundo lugar, porque eu já orei e não preciso orar mais. Está orado? E diz o capitão conta que na hora que eles saíram da cabine, o tempo estava se abrindo. Porque esse homem fez uma parceria com Deus. Se eu quero ser uma pessoa extraordinária, se eu quero fazer coisas extraordinárias, eu preciso viver as promessas de Deus. Eu preciso fazer uma parceria com Deus. Se você abrir a sua Bíblia, eu convido você para abrir a sua Bíblia e deixar aberto lá em Lucas capítulo 1, versos 30 e 31. Lucas capítulo 1. A gente vai trabalhar alguns textos de Lucas. Versos 30 e 31. Diz assim, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. E ele será o Salvador. Assim como Deus fez uma parceria com Maria, eu creio de todo o coração que Deus ele tem parcerias para fazer comigo e com você. Deus ele quer me usar, Deus quer te usar para a sua honra e para a sua glória. Amém, igreja? Faça essa parceria com Deus. Consagre a sua vida a Ele. Viva com Ele em nome de Jesus. Mas uma segunda lição que eu aprendo com Maria é que para gerar um menino extraordinário, Maria apenas precisou de uma estrebaria. E essa lição ela é fundamental. José e Maria eles foram fazer o alistamento, o recenseamento, a pedido do imperador César Augusto. Ele havia decretado, não havia nem pedido, ele havia decretado que fosse feito esse registro de pessoas. E olha que coisa interessante. Eles moravam em Nazaré. Eles moravam em Nazaré. Mas quando houve esse decreto, eles tiveram que fazer um movimento, sair de Nazaré e ir para Belém. Por que Belém? Porque os descendentes de Davi fariam o seu recenseamento em Belém. Mas o que tem de interessante em Belém?
O que havia de importante em Belém? Por que eles tinham que ir para Belém? Porque havia uma profecia de que o Salvador, ele nasceria em Belém. Se você acompanhar comigo, ou se você apenas ouvir, Miqueias capítulo 5, verso 2, abra sua Bíblia. Vamos lá, Miqueias capítulo 5, verso 2. Diz assim, Miqueias capítulo 5, verso 2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. É com você, é daí que vai sair o grande governador, é daí que virá o Messias, é daí que virá o rei prometido a todo Israel. E aí, Maria e José, eles têm que ir para Belém. Só que quando eles chegam em Belém, rompe a bolsa. Eu não sei como é que foi a sua experiência quando a sua esposa rompeu a bolsa. Mas é um corre-corre. E rompeu a bolsa. Só que lá não tinha hospital. Quando a minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, a gente fez o experimento. Se romper a bolsa, vamos ver quantos minutos que a gente chega no hospital. Então a gente fez lá. A gente treinou. Então, tipo assim, rompeu a bolsa, vamos lá. Aí pegava as coisas no quarto, colocava dentro do carro, a gente saía, ia até o hospital e a gente via quanto tempo que dava. Vai que, né? Pelo menos a gente tinha uma ideia de como que ia ser. Mas rompeu a bolsa e eles não tinham muito o que fazer, não. Rompeu a bolsa. E eles estavam em Belém. E quando eles foram procurar ajuda, eles descobriram alguma coisa muito difícil. Tinha muita gente ali visitando Belém para fazer o recenseamento e não havia lugar na hospedaria. Eles não tinham onde se hospedar. E aí que vem a grande beleza dessa história. O Jesus, o Filho de Deus, ele não nasce num hospital, ele não nasce numa hospedaria, ele não nasce num palácio, ele nasce num curral. Esse menino é levado, essa mãe é levada ali, aquele curral, e naquele curral ela gera Jesus, no meio dos animais. E esse curral não é nem parecido, nem de perto com esses presépios que a gente vê no centro da cidade. Sabe aquele presépio bonitinho, limpinho, coisa mais deliciosa do mundo? Dá vontade de nascer lá? Não era assim. Era aquele presépio fedido, cheiro de bicho, cheiro de animal, cheiro de fezes de animal. Foi ali que Jesus nasceu. Aquele monte de mosquito voando de um lado para o outro. Ali o nosso Salvador nasceu. Porque alguém que quer fazer algo extraordinário precisa aprender que nem sempre terá as condições ideais, mas Deus sempre será a sua condição ideal. A gente aprende com Maria. E às vezes a gente não vai ter toda a condição para gerar um filho extraordinário, mas ele não é extraordinário por causa da condição que a gente tem. Ele é extraordinário por causa do tipo de pai e de mãe que nós somos, pela fé que nós carregamos no coração, porque nós sabemos que pessoas extraordinárias, elas não dependem de condições financeiras, porque tem muita gente que teve tudo na vida, mas não consegue chegar lá, não consegue se resolver, não consegue ter paz no coração, mas tem gente que é extraordinária, porque diante daquilo que recebeu, teve um coração tão grato. Ela estava numa estrebaria, mas ela estava ali gerando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E isso não trazia angústia para o seu coração, mas trazia alegria. E Deus é tão generoso, Deus é tão bom, porque naquele curral Ele enviou sábios, Ele enviou pessoas para adorarem aquele menino, porque naquele curral nasceu Jesus de Nazaré. Aquele que salvaria toda a humanidade do pecado.
naquele curral. Naquele curral. E a gente fica olhando e fala assim, não, mas não foi do jeito que eu queria, eu não tenho as condições que eu gostaria. Não interessa as suas condições, interessa o tamanho da sua fé e da sua gratidão diante de tudo que Deus tem te dado. Porque tudo é possível àquele que crê. E eu sempre digo isso, quem tem Deus tem tudo, por mais que não tenha nada. Mas tem gente que está pensando que tem tudo porque tem muita coisa, mas não percebe que não tem nada. Porque se tem alguma coisa que mantém a vida de alguém é a fé. É a fé. E quando a gente fala do Natal, a gente está falando do nascimento do nosso Salvador. E da gratidão pelo pouco que nós temos. E pela gratidão por tudo que Deus nos deu. Que seja num curral, mas que seja com fé. Porque num curral Deus faz coisas extraordinárias. E terceiro e último lugar. Para gerar um menino extraordinário, Maria apenas precisou consagrá-lo. Olhe comigo, capítulo de número 2, versos 21 a 24 do texto de Lucas. Diz assim: completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. A sua vida e a vida dos seus filhos deve ser consagrada ao Senhor. A gente precisa trazer isso na nossa consciência. Os nossos filhos pertencem a Jesus. Os meus filhos foram dados por Deus. Essa é a minha consciência. E a minha consciência, eu tento trabalhar na minha mente toda vez que esses meninos são dele e que ele pode fazer o que ele quiser com esses meninos. O que não é fácil. Porque em alguns momentos eu tendo a achar que eles são meus e eu posso fazer o que eu quiser. Esses meninos pertencem ao Senhor, os seus filhos pertencem ao Senhor, a sua vida pertence ao Senhor. E a gente precisa aprender a consagrar os nossos filhos ao Senhor. Nós precisamos aprender a dedicar os nossos filhos ao Senhor. A gente cria os nossos filhos como se eles tivessem apenas a obrigação de serem bons alunos na escola, de serem bons naquilo que eles fazem. Deixa eu dizer uma coisa para você, mais importante do que isso é gerar crianças que tenham fé em Cristo Jesus. Não há nada mais importante nessa vida do que criar filhos que tenham fé em Cristo, que sigam o caminho, que trilhem o caminho. Pais, lutem por isso. Lutem pelos seus filhos, lutem em oração dia e noite, incansavelmente. Orem pelos seus filhos, orem para que o diabo, para que Satanás não tenha acesso ao coração deles. Ore para que Deus acampe os anjos ao redor, ore para que Deus os proteja, mas em nome de Jesus, ore e coloque os seus filhos nas mãos do Senhor. Você está vendo um filho seu se perder? Ore mais e mais. Não se entregue, não perca essa guerra, não perca essa luta. Porque você é responsável por isso. O seu filho pertence ao Senhor, mas Deus deu a você autoridade para que você seja uma bênção e o instrua. Lute pelos seus filhos. Porque a gente está vendo um mundo que eles são loucos para colocar a mão nos teus filhos, nos nossos filhos. Mas não é para fazer bem para eles não, viu? É para destruí-los emocionalmente. É para tirar deles a identidade que eles têm. A gente vive num mundo que se ele puder colocar a mão nos nossos filhos para destruir, eles vão colocar. Porque esse mundo ele jaz do maligno. E o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. E ele é como o inimigo que anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E quem pode se opor? A igreja de Cristo Jesus, e ela o faz em nome desse Jesus, que deu a essa igreja toda a autoridade,
E é por isso que nós pais consagramos os nossos filhos, é por isso que nós pais batizamos os nossos filhos, é por isso que nós pais apresentamos os nossos filhos ao Senhor. E declaramos dia após dia, os nossos filhos pertencem a Jesus. A sua vida e a vida dos seus filhos devem ser separadas a Deus. No 8º dia, Maria levou Jesus ao templo. E ali ele foi circuncidado, para dizer, esse menino faz parte do povo de Deus. E ali, ela fez um sacrifício por causa de Jesus. E ali, 2 pombinhas, 2 rolinhas poderiam ser oferecidas em sacrifício. Sabe por quê? 2 rolinhas, 2 pombinhas? Porque eles não tinham dinheiro para comprar um cordeiro. Eles eram pobres. Mas não interessa se era rolinha, se era pombinho, se era cordeiro. O que interessa é que o coração deles estava voltado ao Senhor. E eles sabiam que aquela criança era consagrada a Deus. Não interessa a sua condição. Interessa que você ofereça tudo ao Senhor. Ana um dia fez um compromisso com Deus. Senhor, se o Senhor me der um filho, Ele vai te servir. Ana era estéril. E um dia Deus abriu as portas e aquela mulher teve um filho. Esse filho se chamou Samuel. E Samuel foi consagrado ao Senhor. E Samuel viveu diante de Deus por todos os seus dias para o servir. E Samuel foi o profeta que ungiu Davi como rei de Israel. Foi Samuel. Samuel foi considerado o primeiro profeta. Primeiro profeta não, um profeta, mas também o último juiz de Israel. Aquele que fez a mediação entre o último juiz e o primeiro rei. Foi Samuel. Os pais de Sansão fizeram um voto consagrando Sansão ao Senhor. E é por isso que esses homens viveram coisas extraordinárias. Você quer que seu filho viva coisas extraordinárias? Consagre ele ao Senhor. Você quer viver coisas extraordinárias? Consagre-se ao Senhor. Porque só assim poderemos viver coisas maiores e mais altas do que aquilo que a gente está habituado a ver. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus, Ele faça esse fogo arder no nosso coração, para que a gente busque coisas maiores. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E esse menino está aqui no nosso meio nessa noite. Um menino Deus, o Senhor da história está aqui. E porque Ele está aqui, tudo é possível. Feche os seus olhos, vamos orar. Feche os seus olhos. Convido você para colocar a sua vida e o seu coração na presença do Senhor. O menino Deus está aqui. Ele mesmo prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Natal é a reafirmação de que o nosso Salvador nasceu. E de que o nosso Salvador, Ele morreu, ressuscitou e vive para sempre. É a declaração de que tudo é possível, porque esse menino está aqui. E Ele não é só um menino impressionante, Ele é o Deus extraordinário, que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu queria que você agradecesse hoje, porque estamos antecipando, mas já estamos celebrando o Natal. E o Natal para nós é diferente do que o Natal na concepção de uma sociedade que não crê em Deus. Nós sabemos que podemos confiar em Deus, sabemos que podemos consagrar a nossa família a Deus, que podemos consagrar as nossas vidas ao Senhor. Consagre em nome de Jesus, consagre o seu filho agora. Diga ao Senhor na sua oração, assim, você que é pai, você que é mãe, assim como um dia Maria consagrou Jesus, eu quero consagrar meu filho também. Porque eu quero que meu filho seja uma pessoa de fé extraordinária na tua presença. Pastor, mas Jesus é Jesus. Mas foi o próprio Jesus que nos disse que coisas ainda maiores, mais extraordinárias, nós poderíamos fazer em nome dele.
Senhor, nos abençoa, Pai. Abençoa as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a nossa consciência, a nossa compreensão de Natal. É o que eu peço. E desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.